Oi, oi pessoal, aqui é a Flávia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo dessa semana é um pouquinho diferente, porque vocês me pedem muitas vezes para compartilhar num vídeo mais extenso, que muitas vezes eu acabo compartilhando lá nas caixinhas de perguntas do Instagram, que é essa história, né, de como é que eu me formei em psicologia, trabalhei durante muitos anos no consultório e estou na internet trabalhando com o que eu trabalho, basicamente difundindo os princípios da educação emocional, da saúde emocional, dos relacionamentos saudáveis e do autoconhecimento aplicado à vida cotidiana. Então, como eu sei que tem uma grande parcela de vocês que me acompanham aqui, que são colegas profissionais, ou psicólogos, ou terapeutas, mesmo muitos coaches, chegam para mim com essa vontade de entender um pouco mais de como foi essa história, eu resolvi gravar esse vídeo aqui compartilhando para vocês, tá bom? Então, se você conhece alguém que você acha que pode se inspirar aí, de alguma forma, com esses principais passos que eu fui dando ao longo dos últimos 8 anos, principalmente, não deixa de indicar esse vídeo para essa pessoa. Então, assim, gente, bom, eu entrei na faculdade de psicologia com 17 anos, entrei na faculdade e com uma vontade muito grande de conhecer mais ainda o ser humano. Eu sempre tive essa busca, depois fui entender, né, que por ser escorpiana, a gente tem esse interesse realmente de desvendar a natureza do ser humano. Eu sempre tive essa busca pelo quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui. E ao longo da minha adolescência, essas questões elas foram despertadas mais intensamente, principalmente conforme eu fui entrando em contato aí com diferentes linhas de religião, com diferentes tradições, além do que aquilo na qual eu tinha sido criada, que tinha sido um catolicismo meio manco das pernas, porque eu nem me lembro quando foi a última vez que eu fui à igreja, mas a minha busca por autoconhecimento, ela começou através desses grandes mistérios que envolvem a existência da vida. Eu sempre tive muito interesse nas mais diferentes linhas filosóficas e antes mesmo de entrar na faculdade, eu lia livros do Paulo Coelho e todas essas coisas que ele comentava, essa visão mais mística, mais hippie, né? Dos processos de autoconhecimento. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu entrei numa faculdade que era uma faculdade super próxima à casa dos meus pais, que na época ainda eram casados. Eu me formei no Mackenzie, né, que é um Instituto Presbiteriano Mackenzie, ou seja, sem muita abertura para essas coisas mais místicas, mais hippies, e uma faculdade muito orientada dentro dos princípios psicodinâmicos, ou seja, dentro da aplicabilidade mais contemporânea da psicanálise, criada aí pelo criador, na verdade, de todos os métodos psicológicos, o Freud, que deu origem, na verdade, a todas as demais linhas que vieram depois dele, o primeiro cara a se levantar e falar, existe uma parada chamada inconsciente, uma coisa que domina os nossos sonhos quando a gente está dormindo, que rege os nossos comportamentos automáticos e as nossas doenças sem explicações biológicas, e por isso eu sempre fui muito cativada, assim, pelos princípios freudianos. Mas, ao mesmo tempo, como era uma faculdade muito voltada para a prática e a gente tinha realmente um treinamento em psicoterapia focal breve, então a gente trabalhava com um número limitado de sessões, uma perspectiva muito coxinha, digamos assim, da psicologia. Eu acho que a faculdade mudou bastante, o Mackenzie mudou bastante ao longo, né, desses quase 20 anos que eu tô formada, 20 anos completa agora em 2021, 20 anos de formada, mas na época era essa a realidade. E eu me desestimulei com a faculdade muito cedo. Logo nos primeiros semestres, quando eu comecei a ver aquela história toda de psicologia experimental e matérias e mais matérias e mais matérias relacionadas à psicanálise, uma coisa muito ortodoxa, eu me desanimei completamente da faculdade. Mas duas coisas me fizeram continuar em frente. A primeira delas era que a faculdade era muito perto da casa dos meus pais, eu ia a pé e voltava a pé todos os dias, porque eu acho que se eu tivesse que pegar um ônibus para ir para a faculdade, muito provavelmente eu teria desistido. E a segunda coisa que foi, assim, algo que me segurou muito na faculdade, foi a separação dos meus pais. E aí, eu acho que merece eu falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse foi um dos grandes marcos da minha vida. Porque foi quando eu, hoje, com os olhos que eu tenho hoje, com 42 anos, sou capaz de identificar que uma dinâmica de comportamento que sempre esteve muito presente na minha vida alcançou o seu auge, que foi justamente a questão da codependência emocional. Hoje, conhecendo o universo dos terapeutas, dos psicólogos, dos coaches e de todas as pessoas que de alguma forma se dedicam a trabalhar com seres humanos, ajudando nos seus processos de se sentirem melhor consigo mesmos, de empoderamento pessoal, eu percebo que existe uma grande parcela dessa galera aí que é justamente formada por pessoas com o perfil codependente e que se dedicam a desenvolver uma profissão pautada no cuidado com o outro, muito orientada pela dificuldade de lidar com as próprias questões emocionais. E no ano passado, eu abri uma turma de mentoria, eu tive 40 mentorandos, dentre eles psicólogos, terapeutas, coaches e cuidadores e curadores de outras linhas aí, né, enfim, do cuidar humano, e essa era uma grande
grande realidade. As pessoas tinham uma dificuldade muito grande de enxergar valor no seu trabalho, de cobrar pelo seu trabalho, de entender que aquilo que eles estavam fazendo era mais do que ser simplesmente assistencialista ou ser simplesmente gente boa, um conselheiro. Porque essa é a grande força, eu acho, que faz uma pessoa caminhar na direção de querer ajudar outras pessoas. Algumas pessoas, quando existe a motivação financeira, do sucesso, do status, eu acho que as pessoas elas optam por carreiras que são mais tradicionalmente reconhecidas e que têm realmente uma história de pagar melhor, como por exemplo, sei lá, advogado, engenheiro, médico. As pessoas criativas e que gostam de criar coisas, geralmente optam por faculdades criativas, como por exemplo, artes cênicas, arquitetura ou mesmo design. Mas as pessoas que se dedicam a ajudar o ser humano e fazer disso a sua profissão, mergulhando em todo esse oceano do sofrimento existencial humano, meus amigos e minhas amigas, vocês podem ter certeza que tem dedinho da codependência nessa história. E por que eu digo que isso foi tão significativo? Porque naquele momento que os meus pais se separaram, eu estava tão fragilizada, eu tinha tantas dificuldades de enxergar a minha parte ferida, que eu mergulhei em duas dinâmicas. Eu me tornei uma super CDF pesquisadora na faculdade e eu me tornei o pai da minha irmã e marido da minha mãe e chefe da minha família. Minha mãe, ela enfrentou um processo depressivo muito sério, minha irmã em plena adolescência com 14 anos, e eu assumi essa bagaça. E conforme o tempo foi passando, eu continuei nessa posição de salvadora da pátria, mas agora não mais só com a minha mãe ou com a minha irmã, mas com os meus namorados, com os meus amigos e com os meus pacientes, e paralelamente a isso, eu me desencantei completamente pela psicologia assim que eu comecei a atender em consultório. Porque eu percebi que, para mim, aquilo que eu tinha aprendido na faculdade não era o que eu queria fazer no consultório. Tanto que o meu pai, na época, eu tinha um consultório junto com o consultório médico do meu pai, e o meu pai, ele estava terminando de fazer uma pós-graduação em neurociências do comportamento, e a área de pesquisa dele era terapia de regressão de memória. E eu atuava como estagiária dele em alguns momentos. Eu fazia registro das sessões, quando ele conduzia as regressões. E eu lembro que eu amava aquela parte em que ele narrava o relaxamento, em que ele contava que o trem estava entrando num túnel e quando saísse do outro lado do túnel, a pessoa ia abrir os olhos e ia dizer o que ela estava vendo. E eu lembro de ter pego esses exercícios de relaxamento e começado a utilizar com alguns pacientes meus, principalmente os mais ansiosos, mas com muita estranheza, porque eu não tinha recebido treinamento para isso na faculdade. Com essa história toda que aconteceu, uma outra coisa que aconteceu na minha vida e que é muito importante nessa história toda, foi justamente os transtornos alimentares. Eu tive um transtorno alimentar não específico durante boa parte da minha vida adulta, ainda é um tema que vira e mexe, eu preciso olhar, cuidar e trabalhar em mim, mas nessa época eu iniciei um processo de formação em transtornos alimentares, que obviamente eu acabei largando, porque na hora em que começou a cutucar na minha ferida, o que fazemos, não é mesmo? Como bons codependentes, nós fugimos. Mas ter começado a fazer esse processo de formação foi algo que me inspirou muito a enxergar o ser humano como algo além dos seus pensamentos, porque na clínica psicodinâmica é muito isso, você conversa com a pessoa o tempo todo, e eu às vezes sentia falta de mandar a pessoa ficar quieta, porque eu percebia que ela estava ali num blá blá blá, totalmente desconectada do que ela estava sentindo, e eu sentia a necessidade de chamar essa pessoa para chincha e falar, escuta, olha só, fica quietinha, entre em contato com o que você está sentindo, vamos respirar? E os pacientes que vêm da clínica de transtornos alimentares são pacientes com sintomatologias físicas muito fortes. Afinal de contas, né, a alimentação é a válvula de escape dos desconfortos emocionais. E eu comecei a fazer isso com essas pessoas. Elas eram muito ansiosas, elas tinham problemas de digestão variados, dormiam mal, enfim. E eu comecei, então, a praticar meditação com essas minhas pacientes sem saber que eu estava praticando meditação. Eu simplesmente, quando eu percebia que existia ali um núcleo de dor e que as palavras não davam conta e que aquilo estava indo para o físico através de uma inquietação, de um cruzar e descruzar de perna, ou pediam para fumar durante a sessão, eu falava, espera, pode fumar, mas antes vamos respirar um pouco? E nessa respiração existia uma conexão muito grande com as emoções. E isso é uma coisa que me espanta até hoje, né? Em como é simples, quando você percebe que a pessoa tá ali naquele blá 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 desconectado, você fazer uma respiração profunda junto, nossa, como isso suscita elementos internos que se você fica ali no plano do diálogo, você fica só alimentando aquela mente que mente. E nessa hora, eu dou graças pela minha faculdade ter sido super coxinha na minha formação, porque se tem uma coisa que eu tenho muito sólida dentro de mim, é justamente essa noção de quando é que a pessoa tá na defesa, quando é que a pessoa tá verbalizando desconectada da sua emoção, e por aí vai.
6 meses depois que eu tinha me formado na faculdade de psicologia, eu prestei um concurso para uma especialização na área clínica no Hospital do Servidor Público Estadual. E lá fui eu para um hospital público, era uma bolsa, então eu trabalhava em período integral dentro do hospital e à noite ia para o consultório e continuava atendendo os pacientes com quem eu já trabalhava antes de passar nesse concurso. E foi algo assim realmente muito importante na minha trajetória, porque aí eu ganhei o traquejo necessário de atender um grande número de pacientes por dia. Coisa que quando você se forma e vai para um consultório, é difícil de você começar logo de cara. Você tem um paciente aqui, outro ali, e aí você atende aquele paciente, você fica o dia inteiro com a história daquele cara na sua cabeça, e quando você atende 7, 8 pacientes por dia, você vai ganhando um traquejo, você vai ganhando um manejo, você vai se acostumando de fato com aquela prática. E no hospital ainda existia uma riqueza muito grande que enriqueceu muito a minha prática, que era trabalhar com a tríade: paciente, família e equipe hospitalar. Então, esse contato com médicos, com enfermeiros, com a rotina de um hospital, me deu realmente a noção de que a psicologia é uma profissão da área da saúde, não é simplesmente dar conselho, não é simplesmente assistencialismo. Isso me deu uma maturidade emocional e um senso de orgulho mesmo de ser psicóloga muito grande. Mas ainda assim, quando a especialização acabou e eu voltei para o consultório, sempre estudando uma coisa aqui e outra ali, facilmente eu me vi ali entrando naquele marasmo do dia a dia, sentindo falta de estudar. E um dia eu fazia terapia com uma psicóloga tradicional, super tradicional mesmo, e paralelamente fazia alinhamento de chakras com uma terapeuta massagista que atendia também a minha mãe, que estava dando uma força muito grande para minha mãe no processo de recuperação da depressão. E ela me contou pela primeira vez que a irmã dela era uma psicóloga acupunturista e que a irmã dela tinha se encontrado nessa união de saberes da medicina tradicional chinesa com os saberes clássicos da psicologia. E aí eu acho que foi o primeiro grande movimento de sincronicidade que aconteceu na minha vida, porque quando eu cheguei em casa no mesmo dia dessa sessão, tinha em cima da mesa uma correspondência para mim em nome de uma faculdade que oferecia pós-graduação em acupuntura chinesa. Eu entendi o recado, entrei em contato, vi como é que funcionava e me inscrevi no mesmo dia. Começava, sei lá, dali a uma semana. Foram 2 anos muito especiais e 2 anos nos quais eu me senti, assim, fortemente entrando em contato com algo que já fazia parte da minha história. Porque a medicina chinesa, ela é muito mágica nesse sentido. Ela mostra que além de uma mente, além de um corpo físico e além dos seus processos emocionais, existe também um componente energético. E era disso que eu sentia falta na minha prática, de como é que eu posso atingir essa pessoa sem ser através da fala, do diálogo infinito, sem ser através de uma conexão com as emoções, sem ser através de um exercício de relaxamento para o corpo. Como é que eu faço para estabelecer uma conexão energética entre a pessoa e o seu próprio processo de cura? Eu me apaixonei pela medicina chinesa. No final da pós-graduação, desses 2 anos de estudo, fui para a China passar 3 semanas numa viagem de turismo cultural, estagiei num hospital numa cidade pequenininha chamada Xiamen, no sul da China, e quando eu voltei para o Brasil, eu tinha certeza que era aquilo no que eu queria me aprofundar. Tanto é que 3 meses depois eu encerrei, fechei a minha clínica, vendi o meu carro, me mudei para a China e lá eu morei durante quase 1 ano na cidade de Xangai, estagiando no hospital, em hospitais, diferentes hospitais e com diferentes médicos particulares também. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha brigado com a psicologia. Eu tava de saco cheio, eu achava a psicologia um blá 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 sem fim, eu queria atuar como acupunturista e na China eu tinha descoberto uma coisa chamada Qigong. Qigong, para quem não sabe, é como se fosse um yoga chinês que une exercícios físicos com respiração, com concentração, com movimentos que redirecionam a energia dentro do corpo com o objetivo de ter uma maior saúde, um maior bem-estar. E pesquisando sobre Qigong aqui no Brasil, eu conheci a Sociedade Taoísta do Brasil, cujo sacerdote era um psicólogo acupunturista e que um dia me trouxe essa percepção de que esse caminho que eu buscava era um caminho de inclusão e não de exclusão, segregação. E foi assim que eu voltei a paquerar a psicologia, mas dentro de uma vertente mais transpessoal, mais integrativa e menos coxinha. Gente, quando eu falo coxinha, não é emitindo um juízo de valor, não, tá? Mas é aquela psicologia mais certinha, mais quadradinha, de instituto presbiteriano, aquela coisa, sabe? Formatada. E neste momento, eu estava passando por um processo pessoal de grande transformação, porque eu tinha me tornado vegetariana, eu tinha parado de fumar, tinha parado de usar as droguinhas recreativas que eu usava, estava acordando cedo para meditar e me sentia muito sozinha. E foi justamente aí que eu comecei a gravar vídeos para a internet. O ano era 2012 e em 2013 eu conheci o Ricardo, meu marido, que chegou, eu brinco que ele era um Kinder Ovo com surpresa, porque ele chegou com um tumor no cérebro. A gente teve aí uma jornada super bonita de cura até a cirurgia dele. Toda essa história que eu tô contando está aqui, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores desse ponto, até conhecer o Ricardo, até engravidar do Gael,
Compre o meu livro, Sua Melhor Versão. Ele tá indo para a 4ª edição já, e enfim, ele ficou na lista dos 7 mais vendidos da revista Veja quando ele foi lançado. E os vídeos por aqui continuaram com muitos vai e vens, com muitos processos internos associados a começar a gravar vídeos pra internet, lidar com comentários, com críticas negativas, construtivas, com haters, até plaquinha do YouTube eu já ganhei, não é mesmo? Nesse caminho tive mais 2 livros lançados, o 365 Reflexões para Viver o Agora, de 2018, e 365 Dias de Gratidão, um livro super desafiador. Ele foi lançado em 2020, então falar de gratidão num cenário de pandemia foi um grande desafio. Em 2015 nasceu Gael, meu filho mais velho. Em 2016 veio ao mundo o Portal Despertar, o maior portal de assinantes no segmento do autoconhecimento e da educação emocional no Brasil. E depois disso vieram os cursos online, até o programa Liberte, que é a menina dos meus olhos, a mentoria para profissionais e por aí vai. O Ricardo operou a cabeça em 2014. E foi um marco, porque eu já estava há bastante tempo gravando vídeos para a internet, mas eu ainda tinha essa coisa de que eu sou psicóloga, eu não posso mostrar minhas vulnerabilidades, eu preciso ser bem resolvida, eu preciso estar totalmente tudo ok comigo. E na verdade, isso tudo sempre foi, como boa codependente, muito em função da busca por amor. E no momento em que o Ricardo ia ser operado, eu me vulnerabilizei completamente na internet, pedindo oração das pessoas, pedindo o apoio das pessoas, e foi justamente quando eu desci desse salto que eu finalmente senti que eu recebi das pessoas todo o amor que eu sempre quis receber e que sempre tinha pago tantos preços assim para receber. Eu poderia falar muito mais sobre esse assunto, e não deixa de comentar aqui embaixo se você tiver algum interesse específico sobre a minha história das partilhas aqui nas redes sociais, mas eu acho que esse vídeo ele dá esse panorama geral de como é que eu saí do consultório, como é que eu construí todo esse saber de diferentes fontes que eu fui construindo até chegar nas partilhas da internet, e principalmente através dos meus produtos aí pagos, né, para os meus alunos, as minhas mentorias, os meus cursos mais específicos. E vai ser muito legal gravar outros vídeos por aqui, falando aí com a galera que é psicólogo, falando com a galera que é terapeuta. Se vocês tiverem interesse em saber de mais alguma coisa, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou procurar responder, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês. A gente se vê semana que vem em um novo vídeo aqui no canal. Um grande beijo e até já. Tchau!